Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu queria que você abrisse a Bíblia e mantivesse ela aberta para a gente analisar aqui versículo por versículo. Nós cremos que a palavra do Senhor é viva, nós cremos que a palavra do Senhor ela é eficaz, nos transformou e nos transforma dia após dia. Eu quero falar aqui um pouco hoje sobre como nós vivemos uma vez que fomos alcançados pelo Senhor. Fui alcançado por Jesus, a minha vida mudou. Sua vida mudou? Amém, a minha vida foi transformada. A partir daí, então, qual que é a evidência de que fomos de fato alcançados pelo Senhor? Qual que é a evidência dessa conversão, né? Nós falamos que aquele que é alcançado pelo Senhor, aquele que foi alcançado pelo Senhor, ele se converteu, não é isso? Qual que é a evidência disso? Nós iremos ler aqui esses versículos a partir do versículo 1. O contexto aqui dessa igreja, desses irmãos, é que eles estavam sendo ensinados aqui por falsos mestres. Esses irmãos aqui, os colossenses, estavam tendo contato aqui com o falso evangelho. Ou seja, falsos mestres estavam aqui nessa igreja e estavam aqui pregando esse falso evangelho. Esses falsos mestres, eles falavam que eles eram detentores da verdade, que eles eram aquelas pessoas que haviam sido escolhidas por Deus, que essas pessoas elas falavam que elas tinham a verdadeira revelação e agora estavam ensinando isso. E aí, lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a combater eles. E o apóstolo Paulo, então, lá no capítulo 2, ele fala assim, olha, portanto, fala com a igreja, vocês que receberam Cristo Jesus, continuem firmes. No capítulo 2 ele fala, continuam firmes. Vocês que receberam Cristo Jesus, nós que recebemos Cristo Jesus, continuem firmes. Lá no capítulo 2, no versículo 7, ele fala assim, olha, enraizados, edificados nele, firmados na fé como vocês foram ensinados, transbordando em gratidão. Ou seja, esses irmãos dessa igreja estavam tendo contato com esses falsos mestres estavam ensinando um falso evangelho, e o apóstolo Paulo falou, olha, peraí, vocês que receberam Cristo Jesus, ao invés de darem ouvidos para esses falsos mestres, o que vocês devem fazer? Continuem firmes, enraizados, firmados na fé como vocês foram ensinados. Aí lá no capítulo 2, no versículo 8, ele fala assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para essa igreja, olha, vocês foram ensinados, vocês devem viver em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tomem cuidado com esse falso ensino que está sendo pregado aqui na igreja. Tomem cuidado. Fiquem firmes, enraizados, firmados na fé, assim como vocês foram ensinados. Nós sabemos que nós fomos salvos, fomos alcançados pela graça de Deus. Não fomos? Ou a salvação é pelas obras, mediante o nosso esforço. É isso que o versículo fala? Não é? A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Assim como nós fomos alcançados pelo Senhor pela graça, nós necessitamos continuar andando, dependendo da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus, meus irmãos. Dependemos para levantar, dependemos para estudar, dependemos para fazer qualquer outra coisa nessa vida, dependemos da graça de Deus. E assim como nós fomos ensinados que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, devemos continuar andando firmados nessa fé. E aí no capítulo 3, que eu pedi para vocês abrirem, o apóstolo Paulo fala, olha, bom, já que vocês foram ensinados como vocês devem viver, qual que é a evidência de que vocês foram de fato alcançados por Jesus? Como vocês devem viver? O que vocês devem pensar? Qual é a motivação? O que vocês devem ansiar? Vocês tiveram contato com o verdadeiro evangelho. Agora, de que maneira vocês devem viver? O que você deve ansiar? O que você deve desejar? E a gente vai ver aí, do versículo 1 ao 4, que aquela pessoa que foi verdadeiramente alcançada por Jesus, o que ela faz em primeiro lugar? Ela pensa nas coisas que são do alto. A gente vai perceber que aquela pessoa que não é ela mais quem vive, mas Cristo vive nela, essa pessoa anseia pelas coisas que são do alto. Ela até vive aqui, e vive de fato, ela estuda aqui, ela trabalha aqui, mas ela faz todas as coisas aqui sendo motivado pelas coisas que vêm do alto. Vocês estão me entendendo? Pelo reino de Deus. Sendo assim, meus irmãos, se nós somos motivados pelas coisas que são do alto, a motivação para trabalhar muda ou não muda? Se nós somos motivados pelo reino de Deus para viver,
A nossa motivação para estudar muda ou não muda? A nossa motivação para que a gente se relacione com alguém é diferente ou não é? Antes, eu trabalhava de uma forma. Hoje eu sei que eu trabalho, mas eu devo trabalhar primeiramente para o Senhor. Ou seja, eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono. A minha motivação primária deve ser o quê? Honrar o Senhor. Isso é pensar nas coisas que são do alto. Agora, quando a gente levanta com esse pensamento, a nossa motivação para trabalhar muda. A gente conversa com a pessoa, a nossa relação é diferente. Por quê? Nós estamos aqui e pensando nas coisas que são do alto. E como que nós estamos aqui, como que nós vivemos aqui e pensamos nas coisas que são do alto? Primeiro, identificando com Jesus. Nós nos identificamos com Jesus. Como? Primeiro, e aí no versículo 3, olha lá comigo no versículo 3. Nos identificamos com Cristo, primeiramente, em sua morte. Lá no versículo 3, na parte A do versículo, o que fala lá? Pois vocês morreram. Nós morremos com Cristo. Mas como assim nós morremos com Cristo? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Nós morremos com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, mas nós também morremos com Cristo espiritualmente. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, há 2.000 anos atrás, você crê nisso, meus irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Quando Cristo morreu há 2.000 anos atrás, o nosso velho homem também estava sendo crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós nos identificamos com Jesus primeiro em sua morte. Irmão, você está aqui, você vive, mas Cristo vive em você. Você não faz o que você quer. Você não pensa o que você quer. Na verdade, não deveríamos pensar. Por quê? É Cristo que vive em nós. É tão engraçado que um dia eu ouvi um pastor falando assim, olha, imagine se você levantasse e você pensasse assim, olha, Jesus está do meu lado e visse Jesus ao seu lado. Como que você levantaria? Como que você iria trabalhar? Como que seria seu dia? Como que você responderia às pessoas? Cristo do seu lado. Você está vendo Cristo. Como que você iria almoçar? Como que seria sua vida? O seu dia a dia? Seria diferente? Se você estivesse vendo Jesus? Esse pastor um dia falou assim, mas por que não é? Se Cristo habita em você. Se não é você mais quem vive, mas Cristo habita em você. Sendo assim, nós vivemos de uma forma diferente de como vivíamos antes. Amém, meus irmãos? Então, como que a gente pensa nas coisas que são do alto? Primeiro, se identificando com Cristo. Como? Primeiro, em sua morte. O velho homem morreu. Não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Sendo assim, a sua motivação para fazer todas as coisas, ela muda. Ela foi transformada. Segundo, nós não apenas morremos com Cristo, mas nós vivemos em Cristo. Olha lá no versículo 4, lá na parte A do versículo 4. Olha o que fala aí, ó. Quando Cristo, que é a nossa vida. Cristo não apenas nos dá vida, mas Cristo é a nossa vida. Tem muita gente que fala assim, eu já falei muito. Olha, não sei, o que eu tenho em minhas mãos é minha vida. Os bens são minha vida. Olha, o meu emprego, esse emprego, ele é a minha vida. Olha, esse relacionamento é minha vida. Porque se eu perder o relacionamento, acabou. O relacionamento é a minha vida, o meu filho é a minha vida. Perceba, meus irmãos, essas coisas que eu citei aqui são temporais. Elas vão ficar aqui. Mas quando Cristo é a nossa vida, quando nós estamos fundamentados em Cristo, nós sofremos, nós somos perseguidos, mas a gente está firmado na rocha, ela é firme, ela que nos sustenta. Agora, se a outra coisa, seja profissão, seja o relacionamento, seja filho, se essas outras coisas são a nossa vida, a gente é muito vulnerável. Mas quando Cristo é a nossa vida, Ele nos sustenta. De modo que a gente pode perder as outras coisas, mas se Cristo é a nossa vida, a gente continua de pé, em meio à tempestade, em meio às tribulações. Então, Cristo, Ele é a nossa vida, Cristo é a sua vida. Se identifique com Ele sendo a sua vida. Terceiro, Ele não apenas é a nossa vida, mas também nós ressuscitamos com Cristo. Lá no versículo 1, no capítulo 3, você está comigo aí? Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e é um fato,
Todos que receberam Cristo Jesus ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, uma novidade de vida. Como eu falei, as coisas velhas já passaram. Sabe o que você fez ano passado? Eis que tudo se fez novo, meus irmãos. Você foi liberto. Você nasceu de novo. Esquece as coisas que ficaram para trás. Ninguém pode te condenar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos com Cristo e muitas vezes nós estamos andando aqui nessa terra, nessa vida, usando uma roupagem de quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo fala, daquela pessoa que não conhece a Cristo. A pessoa morta em delitos, morta em pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados quando Cristo nos alcançou. E nós ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. Você crê nisso, meus irmãos? As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Você agora é nova criatura. Nova criatura. Quem lembra de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Venha para fora, Lázaro. Aí que Jesus falou? Tire dele ali as faixas ali. Foi isso? Ou seja, ressuscitou. É uma nova criatura. Não carregue mais essa roupagem de gente morta. Nós carregamos Cristo em nós. Se identifique com Cristo. Nós pensamos nas coisas que são do alto. Como? Nos identificando com Cristo. Em sua morte, em sua vida, em sua ressurreição. Nós ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Quarto, estamos escondidos com Cristo, ou em Cristo. Lá no versículo 3 novamente, lá na segunda parte, fala, pois vocês morreram. Nós já aprendemos aqui, nós morremos. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Os falsos mestres aqui nessa época, eles falavam que eles eram os detentores da verdade, que eles haviam tido contato com uma verdadeira revelação. E aí eles falavam assim, olha, se vocês querem saber do verdadeiro conhecimento, vem cá que eu vou te mostrar. É um caminho mais oculto aqui. Vocês precisam aprofundarem mais. Mas nós sabemos que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não existe outra verdade. Ele é verdade. Ele que é verdade. Ele que nos guia a toda a verdade. Ele que ilumina os nossos caminhos. Por causa do sangue dele derramado naquela cruz, que nós nascemos de novo e as coisas velhas, como eu disse, já se passaram. É por causa de Jesus. E a nossa vida está escondida aí, juntamente com Cristo em Deus, de modo que nada e nem ninguém é capaz de nos separar disso. Você erra aqui, meu irmão? Você peca? Você é cristão, todo dia, não é verdade? Mateus já fez uma conta aqui, não vou fazer de novo não. Mas assim, é muito pecado que nós temos. Nós pecamos muito. Mas, se nós nascermos de novo, nada e nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tenha segurança da sua salvação, meu irmão. Tenha segurança que Cristo está com você e Ele que te sustenta. Então, nos identificamos com Cristo em sua morte, na sua ressurreição, Ele sendo a nossa vida, mas também nós nos identificamos com Ele na sua glorificação. Olha lá no versículo 4. No versículo 4, vai falar: quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a nossa vida, for manifestado, o que vai acontecer, gente? Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só. Seremos manifestados com Ele em glória. Iremos para Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Estamos aqui de passagem, meus irmãos. Isso que vai passar. O que nós ansiamos? O que nós pensamos? O que nós estamos planejando enquanto estamos aqui na terra? Qual que é a nossa motivação para viver, meus irmãos? O apóstolo Paulo já havia falado que se a nossa vida limita somente nas coisas terrenas aqui, somos mais infelizes de todos os homens.
Porque nós conquistamos aqui, mas vai ficar aqui. Mas o que nós plantamos aqui para a honra e glória dele, esperamos o nosso galardão. Porque ele sonda o nosso coração, ele sabe da nossa motivação para viver. E percebam, meus irmãos, não é no externo. É claro que um coração transformado, um coração regenerado, um coração que tem Cristo, qual a consequência disso? As pessoas vão ver, vai testemunhar o Cristo que habita em você. Mas a nossa motivação tem que ser a correta. A nossa motivação para viver tem que ser a correta. Ele conhece o nosso coração. Então nós vivemos aqui pensando nas coisas que são do alto. Aí no versículo 2, Vitão, por isso que ele fala, no versículo 2, olha aí. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas terrenas. O que significa isso? É viver aqui, desenvolvendo o hábito aqui de pensar no reino do Senhor. A gente trabalha, a gente estuda, como eu falei, a gente se relaciona, mas a gente deve fazer todas as coisas pensando no reinado do Senhor. Ou seja, como que eu trabalho, o que eu devo fazer aqui para que de modo o Senhor seja honrado? Isso é pensar nas coisas que são do alto. Como que eu devo trabalhar? Como que eu devo agir no meu trabalho? Lá no meu ambiente familiar, de modo que o Senhor seja honrado e glorificado. Isso é pensar nas coisas que são do alto. É questões práticas do nosso dia a dia serem realizados conforme a orientação do Senhor. Perceba, meus irmãos, não é somente aqui que nós vivemos pelo Senhor. A gente sabe disso. Não é somente vindo ao culto, domingo, 10 e 18, nos GCs, nos pequenos grupos, não é somente assim. A gente tem um estilo de vida, pensando nas coisas que são do alto. Esse é o chamado de Deus para nós. Se identifique com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, tendo certeza que Ele é a nossa vida, não outra coisa, não é aquilo que Ele nos dá, mas Ele é a nossa vida. Ele que é a nossa vida. Porque se o Senhor nos dá alguma coisa, e se a gente faz dessas coisas a nossa vida, se a gente perde. Mas se Cristo é a nossa vida, muitas vezes, e nós perdemos muitas coisas, mas continuamos firmes, porque Ele nos sustenta. Se identifique com Jesus, meu irmão. Ele é a nossa vida. Se identifique com Ele também na sua glória, porque quando Ele for manifestado em glória, nós seremos também. Vamos embora aí, ó. Nós seremos também. Receberemos um novo corpo, incorruptível. Incorruptível. Não somente isso. Então, como que nós pensamos nas coisas que são do alto? Nos identificamos com Ele. Então, qual que é a evidência de uma pessoa que foi alcançada por Jesus? Primeiro, ela pensa nas coisas que são do alto, se identificando com Cristo. Olha, essa pessoa nasceu de novo? Nasceu sim. Por quê? Porque ela vive pensando nas coisas que são do alto. Ela se identifica com Cristo. Não somente isso. Essa pessoa nasceu de novo porque se identifica com Cristo. E se identificando com Cristo, ela faz morrer aqueles hábitos da natureza carnal nela. Olha aí comigo no versículo 5. O que falei? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer, meus irmãos. Nós sabemos aqui que antes da conversão, tínhamos hábitos. Antes de sermos alcançados por Cristo, ou antes de Cristo habitar em nós, a gente pode falar tudo isso, ou antes de nascermos de novo, antes de termos sido tornados novas criaturas, antes disso, tínhamos hábitos. E esses hábitos, eles eram por causa que nós éramos dominados pelo pecado. O nosso estilo de vida era assim, olha, pequei mesmo e ia andando por aí, pecando de forma deliberada, descontrolada. O apóstolo Paulo fala que nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Mas um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Deus colocou a semente dele em nós. Nós nascemos de novo. E agora, aquilo que nos dominava antes, não nos domina mais. E é diferente, meus irmãos. Eu perguntei aqui, quem que erra? Todos nós pecamos. E a Bíblia fala que aquele que fala que está sem pecado é o quê? Mentiroso. Nós erramos, nós pecamos. Agora, você percebe uma diferença na sua vida, de agora, que tem o Espírito Santo habitando em você, de antes? Por quê? Hoje nós não somos mais dominados. Aquele poder
exercida em nossa vida, não exerce mais. Nós temos o controle e muitas vezes fazemos as escolhas. Olha, eu não quero fazer isso. Eu não quero ceder a essa tentação. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Cristo habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo falou aí, olha, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Isso é uma ordem para nós, olha só. Não sei o que estou falando. Está com a Bíblia aberta aí? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Façam morrer. É uma ordem para nós. E se ele deu essa ordem, porque hoje somos capazes disso, não pela nossa força. Como nós cantamos aqui, nós dependemos do Senhor. Se for pela nossa força, a gente não vai conseguir. Não, a gente não vai conseguir. Nós dependemos do Senhor. Por isso que ele fala, olha, já que Cristo habita em vocês, façam assim morrer a natureza terrena de vocês. Aquilo que antes dominava vocês não tem o poder mais de dominar. Por isso, meus irmãos, por isso que muitas vezes nós estamos passando por uma certa dificuldade ali, sendo tentados e caindo, a gente não pode nunca falar assim, olha, não consigo mais resistir. Por que negar aquilo que Paulo falou lá no capítulo 6 de Romanos? Ele fala assim, não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais. O pecado hoje não é mais senhor das nossas vidas. Antes ele era senhor. E lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo falou, não reine mais o pecado em vossos corpos mortais, como reinava antes. É uma ordem para nós. Então nós iremos cair, nós iremos vacilar, só na glorificação que não. Pecado algum entrará na Nova Jerusalém. Agora, enquanto estivermos aqui, seremos tentados e iremos falhar todos os dias. Mas nós nunca podemos falar assim, olha, eu desisto e não aguento mais, porque negar aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 6. O pecado não é mais senhor de nossas vidas, meus irmãos. Continue lutando. Eu te ajudo, você me ajuda e vamos firmes, amém? Vamos firmes para aquilo que nos mata, contra aquilo que nos mata. Vamos firmes contra aquilo que nos fadiga, que nos deixa cansado na caminhada. O pastor Márcio costuma falar assim, olha, o que cansa não é trabalho não, trabalho é bênção, e cansa é o pecado. Pecado cansa, pecado mata, pecado destrói. Ficamos com sentimento de culpa, ficamos desesperados, mas como eu falei no início, nada nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando você cair, continue lutando, levante novamente, que Ele está com os braços abertos para te receber, para te perdoar. É assim que Ele fez comigo, é assim que Ele faz comigo e faz com você. Por isso que a chave para a nossa vida cristã é perseverança, é perseverar. O pastor Márcio também fala uma outra frase, né? Como termina é que se conta. Não fala, filho, como termina é que se conta. Então a gente começou aqui, a gente foi alcançado pelo Senhor, recebemos o Espírito Santo, mas assim como Paulo falou para os Colossenses, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem firmes nele, enraizados nele, firmados na fé, firmados nessa fé, porque muitas são as tentações, muitas são as portas, os caminhos, são vários. A gente sai fora, são várias possibilidades que nós temos, mas permaneça firme, permaneça firme. Essa é a evidência de uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Ela pensa nas coisas que são do alto, se identificando com Cristo, mas não somente isso, ela, com isso, já que Cristo habita nela, ela faz morrer a natureza terrena. Aí Paulo começa a citar alguns pecados específicos. Ele fala assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Olha aí, meus irmãos. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora quando? Agora que vocês nasceram de novo, agora que vocês têm Cristo habitando em vocês, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Por quê?
visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram no novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós nos revestimos de Cristo, estamos sendo renovados aí à imagem do nosso Criador. Olha só, meus irmãos, nós sabemos que o desejo de Deus para nós é nos conformar à imagem de Jesus. Nos conformar à imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, Paulo também já havia nos falado isso conosco. Aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a fim que Jesus seja primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus para nós é ser conformado à imagem de Jesus, é nos conformar à imagem de Jesus. Nós sabemos que estamos nessa vida e o desejo de Deus para nós é essa. Muitas vezes nós estamos congregando, nós estamos fazendo tantas coisas na igreja e nós esquecemos disso. E aí, aqui na igreja, nas atividades aqui eclesiásticas, na igreja mesmo, a gente faz tantas coisas, praticamos tantas coisas, mas aí passamos por cima do irmão, desconsidera o irmão, não perdoa o irmão, grita com o irmão, é amargurado, fica ressentido com o irmão. Olha, eu estou trabalhando na igreja, eu estou aqui no louvor, eu estou aqui pregando, eu estou aqui, sei lá, sou diácono, eu estou dentro da igreja. Mas aí, meus irmãos, não perdoa, fica ressentido, fica falando dos outros. Eu citei aqui, eu não vou especificar não, mas Paulo citou aqui pecados da língua, linguagem indecente no falar, maledicência. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas que são visíveis aos olhos dos outros, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E se nós estamos aqui, fazendo todas as coisas aqui na igreja, mas com tudo isso oculto aqui, que o Senhor nos perdoe, meus irmãos. A gente possa voltar lá, voltar e falar, Senhor, transforma o nosso coração, transforma o meu coração. E aí sim, voltarmos aqui. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele quer o nosso coração. E Ele quer transformar o nosso coração e se revestir desse novo homem. Sabemos que é um exercício diário, se vestir no novo. Quando você passa o dia trabalhando, passa o dia estudando, assim, aquele dia, sabe aquele dia que você trabalhou? Pensa naquele dia que você trabalhou bastante, ficou bem cansado, mentalmente ou fisicamente, não sei. Qual que é a primeira coisa que você deseja fazer quando chega em casa? Tomar um banho e deitar. Tomar um banho, tirar aquela roupa suja, não é isso? Tirar aquela roupa suja, é mais ou menos isso. Se revestir do novo é fazer o que o Senhor me transforma, se revestir de Cristo dia após dia, não é somente hoje. Não é amanhã, não tem um dia específico, não é um congresso específico, é dia após dia, se revestir de Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. Qual que é a evidência, então, que nós somos transformados e alcançados pelo Senhor? Nós pensamos nas coisas que são do alto, nos identificamos com Cristo em sua morte, em sua ressurreição. Com isso, nós temos esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus de resistir à tentação e fazer morrer tudo que Paulo citou aqui e o que Paulo não citou, que nós sabemos. Fazer morrer o que pertence à nossa natureza. Eu vou repetir. Quer dizer que a gente não vai errar mais? Mentira. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai pecar, mas existe uma diferença. Nós erramos, mas nós permanecemos. Nós erramos, mas nós confessamos. Nós erramos, mas nós reconhecemos o nosso erro. Reconhecemos. E não somos mais dominados como éramos antes. É isso. Amém, meus irmãos? E o desejo de Deus para nós é esse. E graças a Deus hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E aí ele termina falando, no versículo 11 aí, do capítulo 3. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está com todos. Cristo é tudo e está com todos. Olha que maravilhoso que é o Evangelho. Ele nivela todo mundo. Todo mundo. Ele nivela todo mundo. Cristo é tudo e está com todos. Independente de onde você nasceu, independente da família que você veio, independente da sua condição financeira, independente disso, Cristo é tudo e está com todos. Se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, você entrou para uma família. Amém, meus irmãos? Você faz parte da família de Deus. Foi
inserido no corpo de Cristo. Agora você é um com seu irmão, independente de onde ele esteja. Você é um com seu irmão. E assim como Cristo está em você, também está nele. E nós vivemos assim. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter a consciência que nós estamos aqui e devemos fazer todas as coisas aqui pensando nas coisas que são do alto. Devemos trabalhar, devemos estudar, temos as nossas responsabilidades aqui. Não temos? Temos as nossas responsabilidades aqui, mas fazemos todas elas pensando ou vivendo pelo reinado ou para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais um sábado, por mais um final de semana, Deus. Entendemos, ó Deus, que nós estamos aqui, Pai, nessa terra de passagem. Enquanto estivermos passando por aqui, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que diz respeito ao Teu reino e o Teu reinado, Pai. Que o Senhor nos ajude a continuar trabalhando aqui, a cumprir com as nossas obrigações aqui nessa terra, mas fazendo todas elas, pensando nas coisas que são do alto, ou seja, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo, sendo guiado, Pai, de modo a querer honrar o Senhor, trabalhar, Pai, pensando como o Senhor deve ser honrado no exercício da minha profissão, como o Senhor deve ser honrado, Pai, lá na minha faculdade, lá na minha escola, como o Senhor deve ser honrado, Pai, como o Senhor pode ser honrado, Pai, em toda a minha vida. Para isso, eu devo continuar permanecendo, Pai, permanecer pensando nas coisas que são do Senhor, Pai, nas coisas que são do Senhor. Livra-nos, Pai, de mim mesmo, livra-nos de nós mesmos, para que nós possamos, ó Pai, continuar andando aqui nessa terra, sendo movido pelo Teu Espírito, de modo, Pai, a rejeitar aquilo que não agrada o Senhor, de modo, Pai, a não fazer, Pai, aquilo que o Senhor não gostaria que fizéssemos, ó Deus, que o Senhor possa ir nos transformando dia após dia, Pai, e que nós possamos refletir, Pai, o Cristo que habita em nós, no nosso pensamento, na nossa fala, na nossa motivação para viver, porque como diz Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E obrigado, Pai, por essa satisfação, por esse contentamento que excede circunstâncias, que é Cristo habitando em nós. Obrigado, Deus.